Hoje é um dia que deve ser lembrado por todos os brasileiros. Um dia dedicado aos povos originários desse imenso país, desse país continental chamado Brasil. Os dados do censo de 2010 mostram que, desde 1955, a população indígena cresceu mais do que o conjunto da população não indígena. Enquanto que esta última cresceu 3 vezes entre 1955 e 2010, a população indígena cresceu 5 vezes e meia durante o mesmo período. A taxa de natalidade, no caso de algumas etnias, alcança índices da ordem de 5% anuais. Mesmo assim, os povos indígenas representam uma pequena parcela da população brasileira. O IBGE contabilizou 817 mil índios no último censo, representando 0,4% da população brasileira. Os índios eram estimados em 150 mil em 1955. Ainda segundo o censo, há no Brasil 220 etnias no quadro do país e que falam 180 idiomas distintos. Veja que riqueza cultural. Elas vivem em 688 terras indígenas e, em alguns casos, em áreas urbanas. Além do mais, é preciso salientar que 75% das terras indígenas estão demarcadas, que é uma grande conquista dessas populações, que o desejo de todas as populações indígenas do nosso país é ter a sua terra garantida, diferentemente de outros países vizinhos que não conseguem atender essa necessidade vital das populações indígenas, que é viver em sua própria terra. Estima-se também que há 82 grupos indígenas não contados, dos quais 32 já foram confirmados. Há também grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição de indígena. O Amapá conta com as seguintes etnias: Galibi, Caliná, Galibi Maruorno, Caripuna, Paricu, Wayampi, Wayana e Apalai. Ainda segundo o IBGE, a população indígena total do Estado é de 7.408 índios, sendo 1.360 urbanos e 6.048 rurais. A queda da mortalidade infantil, a erradicação de doenças graves que os dizimavam, isto somado às políticas públicas visando a proteção destas populações, bem como a valorização pelos índios de sua própria identidade, estão entre as principais razões desse crescimento populacional. Felizmente, os dados apresentados indicam uma inversão da tendência histórica ao etnocídio das populações indígenas. Etnocídio iniciado com a chegada dos europeus, com a chegada dos portugueses por aqui. Desde então, foram eliminados mais de 1 milhar de etnias no Brasil. As estimativas quanto ao número de indígenas na época da conquista variam entre 2 a 5 milhões de habitantes. No meu estado mesmo, aonde se faz escavação, se encontra resíduo da presença de uma população enorme naquela região. Os linguistas estimam que o número de idiomas então falado na época era da ordem de 1.500 línguas. Por essa razão, não devemos ter medo da palavra. O que ocorreu ao longo da nossa história foi o etnocídio. O etnocídio difere do genocídio. Enquanto que o genocídio visa a destruição física de uma minoria, antes identificada como raça, o etnocídio visa a destruição de uma cultura. Destrói-se de um modo de vida, uma maneira específica de interpretar o mundo. O genocídio elimina o corpo, enquanto que o etnocídio elimina o espírito. Segundo os antropólogos, entre eles Robert Geolan e Pierre Clastre, o etnocida nega a identidade do outro, identificando a identidade cultural do outro como inadequada ou maléfica, e se propõe a transformá-la em identidade a sua ou suprimi-la.
A negação do outro leva ao desaparecimento das culturas diferentes, daquelas que não fazem parte da cultura dominante. Não é por outra razão que os espanhóis intitulam a chegada ao Novo Mundo de conquista. Sim, foi uma obra de conquista, mas de conquista do imaginário. Esta diversidade cultural somente engrandece o Brasil e enriquece a humanidade. Felizmente, o resultado alcançado com o aumento da população indígena e a permanência de suas etnias, embora tímido, contraria as teorias cuja pretensão universal é levada às últimas consequências. As tentativas de universalização de culturas ou de reduzir a diversidade cultural do planeta em uma única civilização somente pode levar a humanidade aos campos de concentração, ao gulags, a genocídios e etnocídios. Tentar reduzir o outro, o índio, a si mesmo, no caso a cultura ocidental, é caminho sem volta para o horror. Estamos, neste começo de século XXI, aprendendo a conviver em um mundo plural de culturas e civilizações. Aproveito a oportunidade para referenciar o Marechal Rondon, os irmãos Vilas Boas e tantos outros que não trabalharam em vão. E diria, assim como hoje, o governo do meu estado, do estado do Amapá, não está trabalhando em vão. Temos hoje no Amapá 4.800.000 hectares de terras indígenas, devidamente homologadas. Numa faixa que vai do Amapá ao norte do Pará, há 8 terras indígenas demarcadas e 7 delas homologadas, ocupadas por 10 povos: os Galibi-Maruorno, Galibi do Oiapoque, Palicu, Caripuna, Uaiampi, Aparai, Uaiana, Tirió, Catiuana e Zoé, na Serra do Tumocumaque. Cerca de 7.408 amapaenses se declararam índios no último censo do IBGE, 0,8% da população. O governo do Estado do Amapá tem uma relação respeitosa e de grande compromisso político e ideológico com os povos indígenas. Ontem, o governador Camilo Capiberibe recebeu 70 lideranças na residência oficial, junto com o coordenador da Fundação Nacional do Índio, Frederico Oliveira, o secretário extraordinário dos povos indígenas, Coraci Maciel, e do secretário de Transporte, Sérgio Larroque. O governador e o coordenador da FUNAI no Amapá assinaram o termo de cooperação técnica para a prestação de serviço de atendimento jurídico prioritário e diferenciado aos indígenas do Amapá. A ação será executada por meio da Defensoria Pública do Amapá e FUNAI. Ainda há pouco, falei com o governador Camilo Capiberibe, que acabava de chegar do Oiapoque, onde entregou as aldeias Curupi e Piquiá, realocadas com toda a infraestrutura de serviço da margem da BR-156, em construção, no entendimento harmônico com as populações daquela área. No mesmo Curipi serão lançados os Jogos Indígenas de 2012, que acontece no segundo semestre. Os Jogos Indígenas acontecem no Amapá desde 1995, desde o meu primeiro ano de governo. Eu fui governador de 95 a 2002, e daí então houve uma paralisação de 8 anos, e agora, o ano passado, o governador retomou os Jogos Indígenas, que é um encontro festivo, alegre, dos povos indígenas que habitam a nossa região. No Museu Coarri, em Oiapoque, será aberta a exposição A Arte e o Saber dos Mestres, projeto resgatado dos povos indígenas do Oiapoque. Na Casa de Saúde do Índio de Macapá, em parceria com Superfácil, foram expedidos documentos com o cartão do Sistema Único de Saúde, carteira de trabalho e de identidade. Todas essas ações fazem parte do Abril Intercultural Indígena de 2012, focado na luta histórica pela sobrevivência e garantia dos povos indígenas do Amapá e do norte do Pará. E o Brasil, com essa grande diversidade cultural, que engatinha na construção da democracia, precisa cada vez mais conviver com essas diferenças, conviver harmoniosamente com essas diferenças culturais, conviver com os povos indígenas, conviver com os afro-brasileiros. E aqui queria lembrar
que é fundamental que o Supremo Tribunal Federal mantenha o decreto do presidente Lula de 2003, que garantiu a homologação dessas terras, que garantiu a homologação das terras quilombolas e também o avanço da homologação das terras indígenas. Era isso, senhor presidente.